Bom, gente, então nós vamos para a última aula da apostila. Por enquanto vocês estão me vendo, mas daqui a pouco eu vou para o papel aqui para explicar, porque é mais fácil. Nós vamos aprender a calcular ΔH por lei de Hess. Presta atenção, é uma matéria muito importante. Quase todo ano tem caído. Teve ano que caiu nos 4 principais vestibulares que nós temos, tá? Não é algo tão complexo assim, mas exige um pouquinho de atenção para a gente fazer. O que é a lei de Hess? Né? A lei de Hess é o seguinte: existem algumas reações químicas que nós temos um pouquinho de dificuldade de calcular o ΔH, de botar num calorímetro e medir quanto que é liberado, quanto que é absorvida essa reação. Só que assim, o Hess foi o cara que descobriu isso. Ele descobriu que numa etapa, numa reação química, quando existem reações químicas, acontecem em etapa. Então, se eu não consigo calcular o ΔH de uma determinada reação e eu tenho o ΔH das etapas que constituem ela, se eu somar o ΔH de todas as etapas, eu consigo chegar no ΔH final. Então, eu não preciso fazer isso num calorímetro, só somar as etapas. Existem reações muito mais fáceis de ser medidas do que outras, tá? Então, o que o Hess falou foi, o que está o conceito é que o calor trocado numa reação global, constituída de várias etapas, é sempre a soma dos calores das etapas envolvidas no processo, tá? Então, o que nós vamos fazer? Existem alguns exemplos da apostila aí. Eu nem vou usar esse exemplo da apostila, mas eu vou usar um outro exemplo que eu vou colocar aqui. E para isso eu vou sumir da câmera, para a alegria de todo mundo, né? Porque vocês devem estar se assustando um pouquinho. E vai aparecer a folha aqui e eu vou desenhar uma etapa, certo? Vai aparecer aqui, nós vamos resolver. Eu vou ensinar como é que se usa a lei de Hess para resolver, para achar o ΔH de uma reação. Vocês vão ver que é um exercício que vai ocupar a folha inteira, mas não é tão difícil assim. Beleza? Bom, gente, para exemplificar um pouco, eu peguei um exercício de vestibular, tá? E ele vai aparecer aí para vocês verem como é que funciona a lei de Hess, né? Que são equações em etapas que eu posso somar para chegar na equação principal. Como é que funciona? Então, ó, das seguintes equações termoquímicas, está aparecendo aí, eu tenho 3 equações. Eu tenho uma equação de combustão do hidrogênio, de 2 mols de hidrogênio, eu tenho uma equação do N2O5 com água, e eu tenho uma equação de formação do ácido nítrico. Baseado nessas equações, determine a alternativa, né? Vai aparecer, nem vou pôr alternativa depois, mas é só que representa a formação de 2 mols de N2O5 a partir de 2 mols de N2 e 5 mols de O2. Ou seja, vamos entender o que ele quer. Ele quer o ΔH de uma equação de formação de N2O5, está aparecendo aí, a partir de 2 mols de N2 mais 5 mols de O2. Então, isso daqui vai formar 2 mols de N2O5. E o ΔH dessa equação eu não sei, e é o que eu quero saber pela lei de Hess. Então, o exercício aí vai sumir, e o que eu vou fazer? Para eu achar esse ΔH, eu vou copiar as 3 equações que ele me deu. Primeiro a equação 1, certo? A equação 1 vai sumir e vai aparecer aqui, ó, H2, aliás, 2H2 mais O2 vai formar 2H2O. E o ΔH dessa equação é conhecida, é igual a menos 571,5 kJ. Eu tenho a segunda equação, que é N2O5 mais H2O forma 2HNO3. E o ΔH dessa equação é igual
menos 76,6 kJ. Ok? E depois, gente, nós temos ainda uma terceira equação. Então, a gente tem que ficar bastante esperto nisso. Tá? Essa terceira equação. Olha só, cuidado. Tá vendo? Tá tudo em número de... É que vocês não estão vendo agora, mas tá... Ó, é meio N2 mais 3 meios de O2 mais meio H2 forma HNO3 com ΔH. Essa equação é igual a menos 174,1 kJ. Maravilha, gente! Como que eu chego na equação, no ΔH dessa equação aqui, né? A partir das três equações aqui de baixo. Como é que isso acontece? Nós vamos ter que ajustar essas três equações a essa equação aqui de cima. Então, eu vou começar o seguinte. Essa é a primeira equação. Quem que está nela que aparece aqui em cima? Só o O2. Só o O2. Então, gente, eu vou deixar essa equação para ajustar depois. Porque o O2 ele aparece em outras equações também, como é o caso dessa aqui de baixo. Então, se eu for multiplicar isso daqui por 5, vai embaralhar tudo. Então eu pretendo começar só com as equações que aparecem em um membro só dessa equação aqui de cima. A equação 2 já aparece, ó. Quem que está nessa equação 2 que aparece aqui em cima? O N2O5. Certo? Só que é o seguinte, o N2O5 aqui, ele aparece do lado dos produtos e aqui ele está do lado dos reagentes. Além de tudo, ele tem 2 mols aqui em cima e aqui eu só tenho 1. Então, para eu poder ajustar, e notem que o N2O5 só aparece na equação, eu vou fazer o que com essa equação? Eu vou inverter e multiplicar por 2, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar um traço aqui, eu vou traçar um traço aqui, tá? E eu vou copiar essa equação aqui de baixo, invertida e multiplicada por 2, certo? O que acontece, gente? Olha só, vou copiar ela aqui. Aqui, esse cara que é produto vai virar reagente, porque eu estou invertendo. Eu tenho 2 vezes 2 vai ficar 4 HNO3 mais, aliás, mais não, ele vai formar, tá vendo? 1 vezes 2, 2 N2O5 mais 1 vezes 2, 2H2O, tá vendo? A equação ficou invertida e multiplicada por 2. E o ΔH? Toda vez que eu inverto o ΔH, eu inverto sinal. Então, se ele é negativo aqui, ele vai ficar positivo. Então, o ΔH aqui vai ficar positivo. Só que eu também multipliquei por 2. Então, 76,6 vezes 2 dá 153,2 kJ. Maravilha, eu copiei a equação 2 aqui. Aqui não interessa se a ordem aqui, tá bom? E agora, gente? Bom, o outro cara que aparece em uma equação só aqui e lá em cima é o N2. O N2 aparece na equação 3 somente e ele está aqui em cima. O lado que ele está do lado dos reagentes aqui e aqui também. Então eu não vou precisar inverter essa equação. Porém, a quantidade está errada. Aqui eu tenho meio mol e aqui eu tenho 2. Que número vezes meio dá 2? 4. Então o que nós faremos com essa equação aqui embaixo? Eu vou multiplicar por 4. Ok? Como é que vai ficar então? Vou copiar ela aqui multiplicada por 4. Tá? Aqui vai ficar 2N2 mais
3 sobre 2 vezes 4 dá 6, né? 6 O2 mais meio vezes 4 vai dar 2, H2. E aqui vai formar 1 vezes 4, 4HNO3. E o ΔH não inverti, então ele vai continuar negativo, menos 174,1 vezes 4 vai dar 696,4. Ok? KJ. Maravilha. E o que eu faço com a equação 1? Gente, agora essa equação a gente vai usar ela, como só tem o O2 aqui, eu vou usar ela para acertar o O2 aqui. O O2 que está aparecendo aqui, ele está aparecendo do lado dos reagentes, e aqui ele está do lado dos reagentes, tá beleza. Só que a quantidade está errada. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 5. Como é que eu tenho que tirar 1? 1 é exatamente a quantidade que eu tenho aqui. Mas se eu deixar do mesmo lado, eles se somam. Para que eu tire, para que eu consiga tirar um O2, eu tenho que deixar do lado oposto. Se aqui ele está do lado dos reagentes, ele vai ter que estar do lado dos produtos, tá? Então eu vou inverter a equação de cima para poder cancelar esse O2 aí e ajustar a equação, tá? Então aqui eu vou inverter essa equação. Tá? Eu peguei um exemplo um pouquinho mais complexo, justamente porque pode ser que apareça esses exemplos mais difíceis, né? Se eu pegar o mais fácil é tranquilo demais. Então aqui como eu vou só inverter, vai ficar 2H2O, vai formar 2H2 mais O2. E o ΔH dessa equação eu só vou inverter o sinal. Então vai ficar mais 571,5 kJ. Deu para entender? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou somar as três equações aqui. Subir um pouquinho a folha só para não ficar fora de esquadro. Aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos somar. Eu só tô fazendo o cálculo aqui para adiantar. Certo? Como é que fica, gente? É o seguinte. Se eu tenho mesmas substâncias de lados iguais, elas se somam. Se eu tenho substâncias de lados diferentes, elas se cancelam. Então, por exemplo, ó, HNO3 com HNO3, 4HNO3 com 4HNO3, aqui reagente, aqui produto. Cancela, cancela. Certo? N2O5 só aparece aqui. 2H2O, produto, reagente. Cancela. 2N2 só aparece aqui. 6O2. E aqui eu tenho 1O2. Então o que eu vou fazer? 6 não existe mais, vou cancelar com esse. Aqui vai sobrar 5. E por último nós temos 2H2 do lado dos reagentes, 2H2 do lado dos produtos, vão se cancelar também. Quem que sobrou? Do lado dos reagentes sobrou 2N2 mais sobrou 5O2. E do lado dos produtos só sobrou 2N2O5. Olha só, é exatamente essa equação aqui. Então, eu, a partir dessas três equações, e invertendo e mudando aqui o sinal do ΔH, eu cheguei na equação que eu queria. Tá? E agora, para eu achar o ΔH dessa reação, eu vou fazer o quê? Eu vou somar esses três aqui, ó. Mais 153,2 menos 696,4 mais 571,5, nós vamos chegar no ΔH de mais 28,3 kJ. Deu para entender como é que funciona a lei de Hess, gente? A lei de Hess, ela é feita para isso. Ele sempre me dá várias etapas de equação que eu vou ter que somar, ajustar essas equações para eu chegar numa equação que eu quero, e aí sim eu descubro o ΔH. Beleza? Agora eu vou gravar um outro vídeo para a gente poder resolver os exercícios de sala. São só 2 exercícios, mas são 2 exercícios de sala. Beleza?